Nós vamos ter a satisfação de uma palestra do professor Eric Gutmann no tema de negociação salarial. Eu tenho uma satisfação muito grande de apresentar o Eric. Eu tenho a grata alegria de ter trazido o Eric para fazer parte do corpo de professores da FIAP, porque também eu aprendi bastante com ele, né? No início da minha carreira profissional, como consultor, o Eric era um dos gerentes mais importantes da Ernst Young na época, e eu, iniciante, lá no prédio onde a CPM Brax está hoje, ali na JK, e aprendi muito com esse senhor aqui, né? Então, quis o destino que a gente se encontrasse um pouco mais à frente, e ele hoje fazer parte da nossa equipe de professores aqui. Mais do que qualquer coisa, me cabe, além de apresentar o Eric, mencionar a grande experiência profissional dele como consultor. Consta como o currículo mais formal dele, que ele é um membro, um Provisional Teaching Member de análise transacional do ITAA São Francisco. Tem experiência profissional em cargos de gerência na Vicunha, Paramount, Norton, Telesp e a Ernst Young, que eu já mencionei. É coautor de um livro chamado Consultoria Empresarial, que é a disciplina que ele ministra, né? Técnicas de consultoria empresarial, nos cursos da FIAP. Mas tem uma larga vivência em estratégia, nas áreas de recursos humanos, desenvolvimento organizacional. E, além do que, tem palestras fantásticas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E passo a palavra para o meu mestre aqui, Eric Gutmann. Por favor. Obrigado, Francisco. Boa noite. Isso tudo quer dizer que eu sou um dinossauro. Entenderam bem, né? Mas como o dinossauro está em extinção, eu ainda não estou extinto. Vamos começar. Gente, eu trouxe algumas coisas para vocês, porque como é que eu vou negociar salário? A primeira resposta que eu recebo é: a política da empresa não permite. O que eu faço? Então vamos começar com algumas coisas que a gente tem em mente. Eu vou trazer para vocês coisas eu já sou participante de uma empresa, já sou colaborador. Então, existe um momento de conversar com meu gestor, minha gestora, e pedir alguma coisa que eu acho que eu mereço, ou eu quero, etc. tal. Ou, como é que eu faço, numa entrevista, falar sobre remuneração e salário? Porque, afinal de contas, eu também quero saber o que a empresa tem para me oferecer e se aquilo faz parte do meu horizonte previsível. Porque todos nós gostamos de ganhar mais do que necessitamos e normalmente a gente ganha menos do que merece. Todos nós pensamos assim. Então vamos conversar. Algumas palavras iniciais. Quero, preciso, mereço. Já ouviram isso? Se vocês são chefes? Ou já falaram isso para seus gestores? Funciona? Não. Que gozada. Poderia, gostaria. A língua portuguesa é uma coisa muito complicada, gente. Porque o futuro do pretérito é: eu não gosto mais, eu não posso mais e assim por diante. E é futuro do pretérito, do passado. Então, vocês estão direcionando a sua língua portuguesa, o seu estilo de comunicação, para coisas lá atrás, e não para coisas aqui na frente.
Segunda coisa, vou pedir para você, isso é objeto de música popular brasileira, né? Tim Maia, vou pedir para você ficar e assim por diante, tá? Você poderia me dar uma oportunidade? Dado? Não é uma relação de troca? Como é que é isso? Na minha cabeça não funciona muito bem. E aí eu caio na minha própria armadilha. Estou me fazendo entender no começo aqui, nas palavras iniciais? Gente, o negócio é mais grave do que vocês imaginam. O MEC diz que os peixes está correto, mas essa língua é do mundo corporativo e não está correto não. E isso faz com que a gente caia numa armadilha tremenda. Você ouviu isso tudo, ou parte disso, ou discutiu uma possibilidade de aumento ou reajuste salarial? Todos nós fizemos isso em algum momento. Vocês estão comigo? Fizemos isso? Até eu. Ultimamente eu tenho que pedir aumento para minha esposa, que é a minha sócia. É a minha sócia profissional e pessoal, é sócia mesmo. Então, acionista, ela vai ter que falar comigo. Então, qual é o meu objetivo? Eu quero ganhar mais. Quero ganhar de forma diferente. Vamos ver qual é o objetivo. Alguém pode me ajudar rapidamente? Qual é o meu objetivo? Quando vai falar sobre remuneração? Vai dizer que vai fazer um puxadinho na casa? Vai dizer que o filho está nascendo? Vai dizer que quer trocar de casa, de carro? Não tenho nada com isso. Como? Fazer uma pós-graduação, eu preciso ganhar mais. É verdade. E eu preciso patrocinar a minha evolução de conhecimento. O que a empresa tem com isso? A empresa não tem nada com isso. Ela tinha, alguns anos atrás, uma vontade assistencial. Hoje não. O acordo que existe hoje entre patrão e empregado é: você se desenvolve e eu te remunero adequadamente para o seu desenvolvimento da posição que você está ocupando ou que poderá vir a ocupar, ponto. Você se vira. E essa conversa parece ser uma conversa de surdos, então vamos começar a botar cotonete e fazer com que os ouvidos, tanto do empregado quanto da empresa, possam ouvir um ao outro. Estão comigo? Então vamos lá. Quais os objetivos da empresa para discutir remuneração? Todos vocês que, se por acaso estão trabalhando ou já trabalharam em alguma empresa e nesse momento estão à procura de uma nova posição, vocês já devem ter ouvido falar que custos é que nem unha. Cresce sempre e a gente tem que viver cortando. Numa empresa, custo é igualzinho a unha. Se não cortar sempre, cresce assustadoramente. Folha de pagamento é contraprestação de serviço e faz parte do custo da empresa. Portanto, qual é o objetivo? Cortar a unha. Manter custos num nível adequado. O seu é ter mais remuneração. Conflito latente. Então vamos em frente. Existe essa convergência? Dá para resolver esse conflito? O que vocês acham? Está difícil. E o pior é que vocês vieram aqui ouvir solução. E eu estou criando um problema. Como é que fazemos? Alguns que já foram meus alunos sabem, eu crio um problema danado, depois a gente até achar alguma solução possível, não é assim? Vocês se lembram disso? A gente faz um monte de coisa.
Então vamos lá. Quais são as premissas que compõem uma remuneração aos empregados? E isto a gente precisa entender. E olha que elas são muito fáceis de serem entendidas. Então vamos nela. Primeiro, o salário tem que ter competitividade externa, ou seja, deve ser comparado para cargos e funções semelhantes pagos por empresas comparáveis. Eu trabalho numa empresa de 10 empregados e quero me comparar com o gerente geral de tecnologia de informação da Gol ou da TAM. Impossível. Impossível. Tem um nome pomposo lá na empresa de 30 empregados. Gerente geral tecnologia de informação. Pode ser um coordenadorzinho num grande grupo empresarial. Então as funções não são comparáveis, as empresas não são comparáveis, portanto a remuneração não é comparável. Então eu tenho que saber com o que eu estou comparando no mercado. Estou me fazendo entender nesse negócio? Então competitividade externa é uma componente do salário, da remuneração total, extremamente importante. Quanto você está ganhando? 12 mil reais. Lindo. Com vale-refeição? Sem vale-refeição. Com auxílio transporte, carro? Vale alimentação? Não, tem nada disso. Ah, ótimo. E o outro? Está ganhando 7. Mas paga a escola do filho, não sei o quê, o supermercado, tem carro da companhia, tem motorista da companhia. Quanto isso vale? 4.800. Com 7, 11.800. Comparável, 12 com 11.800. Mais ou menos. Só para fazer uma conta. Então, competitividade externa é fácil a gente comparar. Outra coisa, vocês podem me dizer, mas na minha empresa, folha de pagamento é confidencial. Né? Sabe qual é o único salário confidencial de qualquer empresa? É o salário do faxineiro, porque ele tem vergonha de contar e ninguém quer saber. Porque de resto, todos os salários todo mundo sabe, inclusive o do presidente. A Rádio Peão informa tudo. Tudo. Por consequência, competitividade externa está assegurada quando eu vou pensar em falar sobre aumento salarial ou reajuste salarial com o meu gestor. Me entenderam? Segunda componente, premissa, e essa é mais difícil. Essa é infernal para a gente poder medir, que é um problema de justiça interna. Puxa vida, professor Francisco Amaral, professor como eu, também fez curso de especialização, tem mestrado, tem doutorado, eu também. Por que o Chicão ganha o dobro do que eu? Que raio de justiça interna é essa? Ou ele, por que o Eric ganha o dobro do que eu? Que raio de justiça interna é esta? Então, essa componente é o sentimento que o empregado tem ao comparar a sua remuneração com outros cargos e funções na mesma empresa, considerando N fatores subjetivos. O Eric, consultor de empresa, puxa vida, ele amanhã vai estar em Salvador. No sábado estará em Porto de Galinhas. Depois, na segunda-feira, num hotel na Costa do Sauípe. E vai ficar lá em um treinamento de segunda a quinta. O glamour desse cargo é uma beleza. Conhece o Brasil inteiro? Conheço sim. O aeroporto, o hotel, a sala de treinamento, o hotel, o aeroporto e volto para casa.
Então todo mundo enxerga as cachaças que o outro toma, nunca viu os tombos que o outro leva. E isso é muito difícil. E vocês normalmente, eu também, quando empregado, a gente chega e diz assim para o nosso gestor: mas fulano de tal, olha lá, faz nada, ganha muito mais do que eu. Mas ele foi contratado para não fazer nada. Foi contratado para ficar pensando. Porque é da área de estratégia. E a função dele ou dela é pensar. Não é fazer. A tua função como projeto é fazer. Então a gente tem essas duas componentes. Essa interna é muito difícil de avaliar. Agora, quando eu vou falar sobre remuneração, gente, vamos ver aqui algumas coisas com base nessas premissas. Para cada um de vocês, se vocês querem ter algum tipo de resultado na sua conversa com seus gestores, planejem, pensem, estruturem antes. O que seu gestor quer ouvir? O que seu gestor precisa ouvir? E não é um pedido, não é uma solicitação. É alguma coisa que tenha 3 fases. Alguma coisa a curto prazo, até 6 meses. Alguma coisa que tenha médio prazo, de 6 meses a 1 ano. Alguma coisa a longo prazo, mais de 1 ano. Vocês se lembram de uma palavra chamada budget? Em francês, budget? Le budget? Vulgarmente conhecido como orçamento. O orçamento da empresa que vocês trabalham, qual é a periodicidade? É anual. Então eu tenho alguma coisa, se lembram da unha? Então eu tenho que cortar todo mês, para chegar no trimestre dentro do orçamento, para o semestre não ter uma revisão profunda, para ficar mais ou menos como está, para planejar o ano seguinte. Então eu preciso 3, 6 e 12 meses. Curto, médio e longo prazo. Então vamos ver o que é importante o seu gestor ouvir a curto prazo. Você tem que se preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso com o meu diretor, se eu quero falar com ele sobre reajuste salarial. Não quero não. Não. Sem querer pode ser um recado e você pode achar que é. Não quero não. Gente, primeiro a palavra chamada empregabilidade. Você é importante? Não para você, para a organização que você trabalha. É fácil de substituir? Ou tem alguma certa dificuldade em ser substituído? Qual a sua possibilidade de se manter no emprego ou conseguir uma nova colocação rapidamente? Se você pedir demissão, você fica sendo aquilo que eu, brincando nas salas, eu digo assim: você agora é procurador do Estado, né? Compra o Estadão de domingo e fica procurando. Tá certo? Quanto tempo você fica como procurador do Estado? 1 semana? 1 mês? 6 meses? Não sei quanto? Tenho medo? Nem calculei? Então é bom você calcular antes de falar sobre curto prazo, empregabilidade. A sua condição, importância, valor que você tem para os resultados daquela área, daquela organização. Estou me fazendo entender? Se você tem algum tipo de importância para o seu gestor, na avaliação de desempenho já foi falado. Você tem um plano de desenvolvimento individual completamente diferente do manezinho.
Os manuéis aqui na sala, que me perdoem, mas é a expressão vulgar, o mané. Lá nos Rios de Janeiro, né, o mané. Tá? Então, o que acontece? Se você já sabe que na sua avaliação de desempenho você tem uma importância relativa, você tem uma possibilidade de conversar no curto prazo, uma possibilidade de conversar no curto prazo com o seu gestor sobre empregabilidade. Não é ameaçar, ó, se não me der eu vou me embora. Qual é a razão de importância que eu tenho nessa organização e a contraprestação de serviço? É uma possibilidade. Ainda não estou conversando com o meu gestor, estou me preparando. Me acompanha? Médio prazo. Cumprimento de metas e objetivos. Possibilidade de fazer aquilo que se chama de uma entrega, delivery, acima do esperado. Bater meta em no mínimo 110, 120%. Se você bate essa meta, você tem uma possibilidade de conversar com o seu gestor. Isso os seus gestores entendem. Não entendem o seu pedido de oportunidade. Não entendem a sua solicitação de patrocínio. Que patrocínio, eles entendem patrocínio. E como eles não são seus parentes, não têm ouvido para isso. E agora vamos para o longo prazo. O meu plano de desenvolvimento individual. Onde eu quero chegar? Chicão, eu algum dia quero chegar a ser diretor acadêmico, mas não para te tirar do lugar. Quero que você compre a FIAP. Ser acionista. Então, eu quero a posição. Suponha, não quero não. Estou feliz do jeito que eu estou. Morando em Santos, com tranquilidade, etc. Estou querendo a minha lancha, isso eu quero. E ele não tem nada com isso. Então não adianta eu pedir mais salário para comprar uma lancha, porque ele não tem nada com isso. Tá certo? Então, isso não resolve nada. Então, qual é o meu plano? O que irá acontecer num futuro previsível? Ou seja, em 1 ano, em 2 anos. O que eu quero contribuir para esta empresa? Para que você possa me dar mais alguma coisa. Gente, as empresas estão caindo numa armadilha estratégica terrível. A turma está projetando um futuro com base na atualidade, ou seja, os furos no queijo que tem hoje, eles só se agravam lá na frente. Se estrategicamente a empresa foi inteligente e primeiro projetou o futuro e depois mapeou o presente e aí viu o tamanho da encrenca, você pode contribuir. Dizer o seguinte, estou preparado para lá, ó. Eu tenho a capacitação, eu tenho a competência para daqui a 1 ano estar naquela posição. Pode me avaliar. Tenho inglês suficiente. E, aliás, já estou terminando o espanhol e está médio. Então, eu tenho 2 idiomas. Legal. Tenho capacitação técnica. Tenho postura comportamental. Acredito firmemente em tal coisa, tal coisa, tal coisa, que vai ao encontro daquilo que a empresa diz que são seus valores corporativos. Mas isso tem que ser verdadeiro. Então, eu tenho um plano de desenvolvimento individual que pode me permitir uma possibilidade de discutir salário. Se pensarem só no seu umbigo, a armadilha está montada e vocês caem nela. Agora, vocês têm que pensar junto com a empresa. Até aqui vieram comigo? Então, agora vamos ver o que acontece na cabeça do seu gestor. Em empresa. Você é fator crítico de sucesso? Você trabalha na área que é fator crítico de sucesso? Ou trabalha no back office?
Back office, tradução literal, o escritório lá de trás. Né? Escritório lá de trás. O escritório do quintal ninguém enxerga. É suporte. Então, condições únicas ou especiais para manter determinado tipo de perfil profissional. Gente, numa fábrica de tintas, tem uma função chamada colorista. Vale qualquer dinheiro. Numa fábrica daquilo que vocês não gostam, cerveja, tem uma função chamada mestre cervejeiro. Vale qualquer dinheiro. Só dando exemplo. Tem o cara que faz CRM. Alguém já ouviu falar em CRM? Pode fazer assim com a cabeça, ou assim que eu aceito. Só para ver vocês. CRM. CRM não é um programinha de computador com um monte de coisa na tela. É um relacionamento com a sua gama de clientes. Tá? É um gerenciamento de relacionamento. Tem gente que faz isso com maestria. Ganha qualquer tipo de dinheiro. É fator crítico de sucesso. Então, eu tenho que me preparar para os ouvidos e para as expressões do meu gestor. Eu tenho que mostrar aquilo junto com a empregabilidade no curto prazo. Eu sou o fator crítico de sucesso, faço uma entrega bacana, tenho a condição de me manter empregado aqui, vamos conversar no curto prazo com algum tipo de reajuste? Agora estamos falando da mesma linguagem, estamos tirando o conflito do caminho. Estou me fazendo entender? Vamos para o médio prazo. Oportunidade e desafio. Capacidade de oferecer alguma coisa para a empresa com base nessa nova remuneração. O que eu ofereço em troca? Se você me der determinado tipo de remuneração, o que eu vou oferecer em troca? Isso tem que ficar claro no bate-papo. Se eu não tenho nada para te oferecer, o que eu estou pedindo? A relação é de troca. Já ouviram falar na palavra reciprocidade? Então. E finalmente no longo prazo. Treinamento e desenvolvimento. Estou fazendo um MBA para pegar aquela posição lá que vocês estão imaginando que vai poder existir. Não a de hoje. A de daqui a um ano. Gente, o que pode acontecer daqui a um ano? Pode acontecer tanta coisa. Mas tanta coisa para muito melhor. Eu preciso saber ler. Então, quando vocês ouviram as 4 senhoras que estavam aqui, dizendo o seguinte, já leram Valor Econômico? Já leram Revista Exame? Já ficaram olhando quais são os critérios do Best Place to Work, melhor lugar para se trabalhar? Quais são os critérios que as empresas buscam para os seus funcionários? Para o funcionário se sentir feliz. Quantos de vocês, em vez de olhar, eu não sei nem o nome da novela, mas, em vez de assistir a novela, passeiam no canal Discovery? Eu assisti alguns anos atrás no Discovery um negócio que era um mouse, só passou 2 vezes. Nunca mais eu vi, mandei um e-mail para a Discovery e eles não me responderam. Então alguma coisa existe. Era um anel, você colocava um anel, ele tinha um fio, você não precisava mexer a mão. E você jogava um joguinho só com as tuas ondas cerebrais. Com a eletricidade do teu cérebro, você acionava o mouse e andava a setinha. Sem mexer em nada. Mão parada. Assim. Não tinha nada na mesa. Nenhum contato na mesa.
aquele fio ia para o computador que nem o mouse. E você jogava o joguinho. Espera aí. Isso é uma tecnologia muito bacana. E serve para o bem e para o mal. Quero conhecer mais. Mandei um e-mail para a Discovery. Nunca me responderam. E sumiu. Isso serve para quê? Para a minha cultura inútil? Eu sou um cara meio maluco na vida. Eu visitei a Disney pelo menos 22 vezes. Disneyland, San Francisco, e Disney World, Orlando, Flórida. Tá? Pelo menos 22 vezes. Nas pelo menos 22 vezes, eu fui aos subterrâneos da Disney. Me apresentei como consultor brasileiro, quero conhecer como é que vocês trabalham. Eu fui ao museu, Metropolitan Museum of Art. Quero saber como é que vocês trabalham. Quero saber o faturamento daquela lojinha. Para que serve? Para coisa nenhuma. 10 anos depois da minha primeira visita ao museu, Dr. Bulhões de Carvalho, no Rio de Janeiro, presidente da Fundação Museu de Arte Moderna, que tinha pegado fogo, tinha acabado com o museu, me chamou e disse: você tem um jeito da gente começar a faturar, fazer algum dinheiro? Eu virei para ele e disse: doutor Bulhões, o senhor quer o modelo do Louvre de Paris, do MoMA ou do Metropolitan de Nova York? O cara quase teve um infarto. Pum! Você conhece? Conheço, sim, senhor. Qual foi o consultor contratado? Óbvio. Eu estava preparando o meu futuro. Quantos dos senhores e das senhoras leem e se preparam para esse futuro? A empresa quer saber isso. Ela é capaz até de colaborar um pouco com vocês, mas ela quer saber o que você vai fazer lá na frente, aqui dentro dessa empresa, não na outra empresa. Me acompanharam até aí? Então, rapidamente, como eu me preparo? Como eu negocio? É um caminho de 7 passos, gente. Primeiro, planeje, prepare-se. Ou seja, estabeleça e priorize seus objetivos, relacione quais são as questões de alta, média e baixa prioridade na sua conversa. O que faz você interromper a conversa, o que te deixa só triste e aquilo que você pode abrir mão, baixa prioridade. O que possivelmente seu gestor vai te pedir em troca? Determine quais são as concessões que você vai fazer, o que você vai dar em troca da maior remuneração. Colete as informações, como é que teu gestor está naquele dia, porque ele pode ter tido um dia terrível, a avaliação dele foi a pior possível, você vai conversar com ele ou com ela, de que forma? Pensa nisso, tá? Alta prioridade, já falei. Média prioridade, você espera conseguir, vai ficar triste se não. Baixa prioridade, desejável. Se não der, não tem problema. Investigue as necessidades. O que a empresa está procurando? Teste as suas hipóteses. Comunique que você quer negociar, não que você está colocando um ultimato. Estão me acompanhando, gente? Faz algum sentido para vocês? Então eu estou mostrando um caminho. É o melhor? Não sei. É o único? Com certeza não. Mas ele é bastante eficaz. Eu já vi funcionar. Quais são as ferramentas de investigação? Pergunta, escute, use a sua linguagem corporal. Se você chegar para o seu gestor, mais ou menos assim: vim discutir humildemente um salário. Vocês acham que vai acontecer alguma coisa? Vai. Ponha-se daqui para fora. Então, cuidado com a sua linguagem corporal. Ô chefe, estou tão energizado hoje para discutir salário com você. A linguagem corporal diz muito. Vocês ouviram as senhoras aqui. Não se trata só da vestimenta, se trata da vestimenta interna sua também. O que você está vestindo aqui dentro?
Voz. Cuidado com seu tom de voz, cuidado com seu ritmo da fala. Você está muito ansioso, respira fundo em vez de respirar curtinho. Você não é cachorro? É. Essas risadas são boas, porque alguma coisa te fez lembrar. Eu também acho. Dicção. Se você vai mandar um e-mail convocando uma reunião para sexta-feira e acha que sexta escreve com cedilha ou com 2 S's, passa a reunião para quinta, pelo amor de Deus. Tá? Não cometa erros grosseiros de língua portuguesa. Então não vá ao oftalmologista delatar a pupila, porque ela não vai acusar ninguém. E nem assuste o cheque. Quem toma o susto é quem recebeu o seu cheque. O cheque não se assusta. Tá? E não espero que seja um bom dia. Eu espero que seja um bom dia. E nem que você esteja passando bem. Espero que você esteja passando bem. E eu estou falando de coisas que vocês têm muito, em muitos gestores, e que ferem os seus ouvidos, e que de repente vocês fazem careta. Cuidado. Utilize a sua dicção o melhor possível. E finalmente dê ênfase, ou seja, mude levemente seu tom de voz para aquilo que você acha mais importante, mais alegre, mais grave, mais difícil. Mude seu tom de voz. Use o seu tom de voz para dar a ênfase necessária ao seu discurso. Sinalize continuamente que você quer negociar, que você está negociando. Você não está se colocando rigidamente numa posição. Teste suas propostas. Se você estivesse conversando com um sujeito numa posição semelhante à minha, querido gestor, o que você diria para ele ou para ela quando viessem com um pedido assim? Você mandaria embora? Teste suas hipóteses. Às vezes despersonalize a pergunta para receber uma resposta mais personalizada. Não tem bobo no mundo corporativo, gente, não tem ingênuo. Quando você chega para o seu gestor e diz assim, não é o nosso caso, ele já sabe que você está usando linguagem figurada porque é o nosso caso. Só que você está fazendo isso de uma maneira educada, sem pressionar o seu gestor. Ele pode ficar mais livre para te responder uma coisa mais adequada. Ele pode te propor uma solução mais espaçada. Vocês acreditam que eu tenha idade para ter filhos? Apesar da minha cara de jovem. Tá certo? Eu tenho 5. O mais novo tem 20 anos de idade. E a mais velha, 35. Eu tenho um filho de 30, 31. Ele agora está trocando de trabalho. Ele foi lá em casa e disse, pai, verifica se esta ordem das coisas para conversar com um possível novo empregador está em ordem. Olha, eu pretendo, nos primeiros 90 dias, só conhecer a sua empresa. Portanto, não espere resultados. Para isso, a sua remuneração, qualquer que seja ela, está boa. No 91º dia ao 180º dia, eu pretendo cumprir tal coisa assim, 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 assado. Portanto, quero discutir em 6 meses um aumento de 12%. E assim por diante. Foi montando um plano de ação, eu olhei e disse, legal. Agora vou usar aquela palavra mágica que as senhoras aí, muito simpáticas e educadas, usaram. Depende. Teu gestor sabe o que você está na sua cachola? É isso que ele ou ela querem ouvir?
estão preparados para montar esse plano de ação contigo? Então, se estão, vale a pena. Caso contrário, não. Até aí me acompanharam? Vou seguir isso um pouquinho mais rápido. Troque concessões. Trocar o quê? Resultado por dinheiro. Você foi contratado para dar resultado, meu. Isso é linguagem coloquial. Né? Você foi contratado para dar resultado, vírgula, meu. Ponto. Se você não der resultado, você está fora do negócio. Qualquer que seja o resultado. Então, troque concessões. O que você vai dar de si e o que você espera receber. Simples assim. Feche o acordo. Como é que se fecha o acordo? Escrevendo? Ou tendo concordado com o que você me diz e com o que eu te digo. Então, feche o acordo. Enfatize os interesses comuns. Recompense as concessões feitas. E gostei disso. Não transforme questões menores em questões de princípio. Ah, se não aumentar o vale-refeição, então eu acho que não dá. Faça a conta antes. Vírgula, meu. Se prepara para isso. Tenha noção do que você está falando. Finalmente, amarre as pontas soltas. Qual é o plano para resolver as nossas diferenças? Lá na frente. Vai ter alguma diferença? E se eu não cumprir a meta? Eu vou culpar a conjuntura nacional? Que a Dilma mandou fazer não sei o quê? Porque o Tombini no Banco Central elevou a taxa nacional de juros, a taxa Selic? Porque proibiram as importações via cartão de crédito? Porque o cartão de crédito agora encareceu, tem que pagar 15% e no final do ano 20%. Não faça conta. Não use o cartão de crédito, vírgula, meu. Portanto, confirme o que ficou combinado e concorde com um plano para resolver possíveis diferenças futuras. Então, daqui a 6 meses, voltamos a sentar com os resultados desse último semestre. E no caso de termos uma meta de 100% atingida, fazemos um plano de desenvolvimento individual. Se for 110, fazemos um aumento de 5%. Se for 125% da meta, que nós dois concordamos que ela é factível, você tem um aumento de 10%. E assim por diante. Plano para resolver os problemas futuros. E se você me trouxer 80% da meta, você vai virar procurador do Estado. É uma relação tranquila. Agora eu posso pedir remuneração. Estou me fazendo entender, gente? Porque não adianta falar com coisas pessoais. A empresa não entende coisas pessoais. E vocês, às vezes, não entendem a linguagem da empresa. Então, o que eu estou tentando trazer para vocês é a linguagem comum entre mim, ou entre eu, e a empresa. Qual é o dicionário para traduzir essas coisas? Então, para o novo emprego, tem alguém aí que... Eu apaguei. Tem alguém aí que está buscando novas oportunidades? Faz assim, só para eu saber. Legal. Isso funciona para um novo emprego? Essa é a pergunta, porque, Eric, você até agora só falou para os caras que estão aqui e que não levantaram a mão, que nem vocês dois. Então, isso funciona para um novo emprego? Sim. Todos os princípios analisados servem na negociação por uma nova posição. Só que, em vez de vocês falarem diretamente com o gestor, vocês vão falar com essa simpática senhora sobre isso.
ao final da entrevista, não no começo. Ao final, pelo amor de Deus. Primeiro amarrem todas aquelas pontas soltas anteriores. Competência, potencial, perfil, blá, blá, blá. Tudo aquilo que elas falaram. Tenha compostura. E aí, ao final da entrevista, converse sobre remuneração. Mas converse de uma forma adulta, mundo corporativo. Do mesmo jeito como se você estivesse empregado. Elas são as suas gestoras naquele momento. Porque elas são as representantes da gestão. Elas sabem o que a gestão está querendo e está pedindo. E elas têm margem de negociação. Nunca disseram isso para vocês, mas elas têm margem de negociação. Agora eu botei vocês na janelinha. Que o que elas oferecem é aquilo que deveria ser a linha de corte dos pontos rei que as empresas delas têm. Tá? Que elas representam. Mas tem uma faixa de manobra. Não muito grande, mas tem faixa de manobra. Então, responda ao selecionador assertivamente e faça perguntas que possam fazer com que você tenha a sua alta prioridade preenchida. O seu plano de curto, médio e longo prazo. Até aqui, estamos nos entendendo? Então, o melhor slide vem agora. Perguntas. Nada. Ou eu sou muito brilhante ou eu sou uma besta. Das duas, uma. Se não tem uma pergunta. Oba, obrigado. Ó, nós não combinamos nada antes para ele fazer pergunta. Né? Primeiramente, boa noite. A minha pergunta é a seguinte: até que ponto podemos ser ousados no nosso salário? Tipo, quando podemos ter? Ser ousado? Quanto podemos? Quando a pessoa pergunta assim, o profissional, quanto você deseja ganhar? Aí você vê a tua capacidade, o teu potencial, e você sempre investiga assim, quanto meu vizinho ganha, quanto a pessoa que tem o meu perfil ganha, e quanto você lê as revistas, e quanto o profissional da tua área ganha também. Só que tem um negócio assim, tipo, tem uma empresa, por exemplo, que tem uma estrutura bem fraca de TI, e ela precisa de profissionais urgente. Então, nessa ocasião, você pode ser muito ousado, colocar um salário lá alto, que eles vão contratar você. Por quê? Porque eles precisam de você. Então, eu vejo assim, quando a empresa tem uma baixa estrutura e uma urgência muito alta de profissionais, você consegue ser ousado. Eu queria saber quais os outros pontos, além disso, você pode ser ousado. Segunda pergunta, eu quero aproveitar essa sua pergunta com uma outra pergunta. Quanto tempo dura essa necessidade? Eu não entendi. Você disse que tem uma fraca estrutura. Então você pode ser ousado. Quanto dura essa fraca estrutura? Então, suponha depois que você foi contratado. Em quanto tempo você arruma ela? Em quanto tempo você reforça essa estrutura? Deixa ela mais parruda, mais forte, encorpada? 1 mês, 2 meses, No sem terceiro problema. mês você está fora. A tua ousadia te botou para fora em 3 meses. Porque você não atentou para as duas premissas: competitividade externa e justiça interna. No terceiro mês você está fora. Eu fui entrevistado pela Rede Globo, aqui pela FIAP, certo? Me perguntaram assim, a Verusca Donato: os salários estão supervalorizados? Eu disse não. Mas como? Os engenheiros estão ganhando demais. Eu digo, opa, para, menos, né? Não é menos, é menos, tá certo? Estão ganhando mais do que o quê?
A regulamentação da profissão já diz que o salário mínimo são 10 salários mínimos vigentes no país. Então, o salário mínimo de engenheiro é R$5.000. Quanto eles estão ganhando? Ah, estão ganhando 8, 12. Ótimo. Para fazer o quê? Aí a Verusca começou a engasgar. De 15 minutos de entrevista saiu uma frase, que não era o que ela queria ouvir. Óbvio. Né? Os salários não estão supervalorizados, eles apenas estão sendo recompostos. Hoje o Brasil está passando por uma situação, gente, muito particular, em qualquer setor, inclusive no de TI. Quem tem capacidade está empregado e consegue manobrar um pouco a sua remuneração. E tem vagas e não tem gente competente para fazer, para preencher. E tem gente no desvio sem a menor competência para preencher vagas que exigem um mínimo de alguma competência. Então nós estamos no pior dos mundos em termos de Brasil, é a chamada situação do pleno emprego. Quem tem capacidade está empregado, falta gente com capacidade para assumir o que tem de vaga hoje, e sobra gente sem a menor qualificação. E o que fazer? Correr? Tem empresas que estão criando a chamada universidade corporativa. Para fazer o quê? Para preencher os furos do queijo, rapidamente. Estão contratando consultores para treinamento relâmpago. Mini MBA. Minis MBA dentro da escola, dentro da empresa. Então, o que fazer? Qual é o limite da sua ousadia? Essa é que é a pergunta. Entendi. Ótimo. O limite da ousadia está aqui. Eu posso estar no quartil superior ou no limite superior da competitividade externa? Legal. Eu fui ousado. Passar disso, cuidado, você está fora em 3 meses, se você resolver o problema em 60 dias. Se você resolver o problema em 180 dias, com 210 você está fora. Agora, você está lá no limite superior da competitividade externa. A média ou a mediana no Brasil ou nas empresas comparáveis está X. Você está no limite superior, é X mais 14%. Por que eu estou falando 14%? Porque tem uma regrinha, me ajuda, doutor economista, me ajuda. A diferença entre o menor, entre a mediana e o maior, se for superior a 15%, a comparação já é com o nível mais superior. Não é com aquele nível. Então, a diferença de 15% é um número mágico, quer seja em salário, quer seja em produto, em supermercado, em farmácia, em qualquer coisa. Então, esses 15% têm uma diferença brutal na sua ousadia. Então, se você tem a mediana de salários, a competitividade externa, e for 14% ousado, você está dentro, e ninguém vai reclamar, você vai continuar com a tua ousadia. Se você for 16% mais ousado, eles vão te contratar, você vai resolver o problema e você está fora. Respondi? Respondeu. Eu tenho outras dúvidas também. Quais são os parâmetros onde eu posso comparar meu salário, assim, uma boa fonte de informação, revistas, jornais de informática, tipo, um gerente júnior? Sim. Sindicato, revista, jornal, informática, Datafolha, tem um monte de coisas. Todas elas são confiáveis? Todas elas são boas. São altamente confiáveis? Não, não tem princípio estatístico. Tem princípio de mercado. Você vai lendo e vai vendo. E você tira a conclusão desse range, desse intervalo. Desculpa pelo inglês. Faz sentido? E são todas boas informações. Se você abrir uma Folha de São Paulo, o Globo, o Estadão, etc., nos domingos, e for ver quanto é que está se pagando
para aqueles negócios que tem perfil, que tem alguma coisa, você tem uma ideia razoável, porque muitas vezes vem quanto está se pagando. De um outro lado, tem empresas de recrutamento e seleção que também têm fonte de informações. São fonte de informação. Quer seja para cargos de alta direção, quer seja para começo de carreira. Não tem problema. Tudo isso é fonte de informação. Não se esqueça, eu ganho mais do que preciso e menos do que mereço. Isso é defeito do ser humano, espécie, não seu defeito ou meu. Todos nós achamos que ganhamos mais do que precisamos e menos do que merecemos. Se a gente passar a ganhar mais, a gente vai gastar mais e vai continuar achando que a gente ganha menos do que merece. Não tem jeito. Porque os desejos, as necessidades mudam de patamar. Quando eu não ganho nada, eu estou preocupado com o supermercado. Eu ganhei mais alguma coisa, eu estou preocupado com a televisão de LED. Eu ganho mais alguma coisa, eu estou preocupado em trocar o carro ou adquirir o BMW, Brasília Meia Vida. Né? Ou um Chevette 500. Aí melhora um pouco mais e já troco por um Corsinha, por um Celta, etc. Tal. Melhora um pouco mais, aí eu vou para a BMW, para a X5. E depois vou para o meu avião particular. E acho que estou ganhando pouco. E assim por diante. Tá? Mais alguém? Ah, agora vieram os corajosos. Legal. Tem uma lei que fala que o mesmo cargo, antes de 3 anos, tem que ser o mesmo salário. Mesmo cargo, mesmo desempenho e menos de 2 anos de intervalo entre os dois ocupantes. Cuidado, são 3 regrinhas na mesma lei. Certo. É mais ou menos isso que me barra um pouco na hora de negociar o salário, porque a empresa já sabe que salário ela vai me dar. Não. Porque veja uma coisa, onde é que está a brecha da lei? Desempenho, talvez? Mesmo desempenho. Existe uma avaliação formal dentro da empresa? O teu desempenho é 110% e o meu é 98%? Já não estamos no mesmo patamar, doutor. Fácil assim. Eu fui gerente corporativo de recursos humanos. Eu tenho por obrigação, pelo menos, ter lido a CLT. Então, esses 3 parâmetros é a brecha da lei, é o mesmo desempenho. Porque tempo de casa eu consigo medir. Qualquer pessoa consegue medir. Você entrou em 32 de setembro de 2000 e Zeber, eu entrei em 32 de setembro de 2000 e Zeber e 2. Então, nós temos 2 anos de diferença. Tá? Mesmo cargo. A empresa chamou você de gerente adjunto de não sei das quantas, e a mim também, gerente adjunto de não sei das quantas, linha. Tá, ótimo, mesmo apelido. E o desempenho? Aí está a brecha. Ok? Vamos lá. Boa noite. Minha dúvida é qual a melhor hora de chegar para negociar o salário e quando chegar? A forma de chegar, assim, antes de cumprir as metas, quando você está estipulando, ou depois que você mostra, eu entreguei tal coisa, com tal, desse jeito, ou acho que mereço tal coisa, ou, tirando o acho. Mágica das senhoras aqui. Depende. Vamos lá. A empresa em questão, pode não ser a sua, dentro da sua cabeça, a empresa tem procedimentos formais de avaliação de desempenho? Não. Períodos? Supondo que não. Supondo que não. Qualquer hora é hora. Tá. Qualquer hora é hora. Resposta direta e reta. Não tem procedimento formal? E tem alguma melhor forma de chegar, sei lá? Tem. Quais são as metas que foram estabelecidas para mim para o último trimestre? A série histórica que eu já estou desempenhando há 1 ano e meio. Você tem que montar a tua série histórica. Uhum. Não adianta dizer, ó, bati meta semana passada, agora eu quero aumento para daqui a 2 anos. Não é isso.
Tá? Se a empresa tem procedimentos formais, é exatamente ao final da avaliação de desempenho. Olha aqui, o plano está feito, as diferenças estão aqui, o resultado é esse. Se lembra daqueles caminhos todos, empregador e empregado? Está aqui, está tudo na avaliação. Vamos discutir a política salarial. Não quero discutir a política salarial, eu sou importante, sou necessário, aconteceu isso, estou me comprometendo àquilo outro, você já sabe pela avaliação de desempenho que isso tem tudo para acontecer, portanto, deixai vir a mim o meu salário. Parafraseando a Bíblia. Respondi? Respondido. Você também? Próximo. Yes. Complementando a pergunta dele. Desculpa? Complementando a pergunta dele, no caso que um gerente de TI, ele foi promovido, diretor, e uma outra pessoa da empresa está assumindo o cargo dele. Isso há agora, uma semana. Né? O rapaz não tem tanta experiência, está começando, está na sombra do diretor ainda. Isso é uma boa hora para estar conversando, supondo que você se encaixa nessas premissas. Documentação prévia sobre o seu desempenho? Existe. Existe. Então, ele ganhou a herança, para bem e para mal. É o novo gestor. Então, refira-se à documentação é indiferente. passada. Refira-se à sua documentação passada, ele que recupere a sua documentação passada ou passe uma cópia e vamos começar a conversar. Agora, qual é a resposta mais provável? Olha, eu ainda preciso tomar pé da situação. Voltamos a conversar em 30 dias, porque eu estou muito novo aqui, uma semana. Então, existe um livro que eu sugiro, eu não recomendo nada, eu sugiro, chama-se Os Primeiros 90 Dias. O presidente dos Estados Unidos tem uma lua de mel com seus eleitores durante os primeiros 100 dias, assim como Dona Dilma teve. Como você não é o presidente dos Estados Unidos e nem o presidente da República aqui, você só tem 90 dias. Ou seu gerente tem só 90 dias para começar a mostrar resultados. Então, o que fazer nesses 90 dias? Tem um livro numa livraria chamado Os Primeiros 90 Dias. Tá? Capa preta com não sei o que verde, bonitinho. Eu tenho um programa de 8 horas de treinamento sobre os primeiros 90 dias. Se quiser me contratar, estou fazendo meu comercial. Então, você tem tanta pressa assim? Vai e enfrenta. Seja ousado. Está sendo ousado com causa. Tem documentação a respeito. E o gerente tem que assumir a herança do que estava lá. Se não tem tanta pressa assim, deixa o cara pelo menos cair de paraquedas, porque ele ainda está caindo. Paraquedas não pousou. Uma semana, ele foi apresentado a 90 pessoas, ele não se lembra do nome do terceiro cara. Você imagina o meu inferno aqui para saber a Isadora, tá certo? A Pâmela, a Patrícia e a Camila. E se eu não fizer assim, eu vou errar as 4. Eu vou errar as 4. Você imagina uma semana depois. 90 caras. Então, se você não tem pressa, se você quer ser um pouco mais tranquilo, mais sossegado, espera pelo menos 30 dias o cara sentar naquela cadeirinha. E aí começa a conversar. Respondi? Next. Próximo. Yes. Gostando. E vocês? Eu estou amando esse negócio aqui hoje. Falei muita mentira, senhoras? Não? Consegui enganar legal? Oba. E quando uma empresa compra a outra, geralmente você fez alguns acordos, né, com a sua empresa que você está atualmente, e de repente sua empresa é comprada. E aí parece que
existe um sentimento de que as coisas voltam a estaca zero, né? Não, parece não. No T0 parece que voltam a estaca zero. Eu poderia usar esse método dos primeiros 90 dias e após esses 90 dias? Aí é mais complicado. É mais complicado. Não, aí é muito mais complicado. Primeiro, o comprador vai ser realmente absorvido ou o comprado tem alguma coisa a oferecer? A empresa comprada. Eu vou te dar 2 exemplos. O Bradesco comprou o BCN e não aproveitou nada dessa compra. Nada. Eu sou consultor do Bradesco há pouco mais de 8 anos. Não aproveitou nada. Pelo contrário, demitiu todos que não eram ligados de forma indireta ao próprio Bradesco. Então, as agências Prime patinam até hoje. Mentira minha, senhoras? Vocês que trabalham com o Bradesco? Hein? Outro exemplo, no mesmo segmento. O Santander compra o ABN e deixa o presidente do comprado dirigir as operações no Brasil. Nunca tinha visto isso antes. Nunca antes na história desse país eu tinha visto uma coisa dessa. Como é que um comprado pode administrar o comprador? Mesmo setor, banco, finanças. Então, se você acha que você está num Bradesco, você vai ter que esperar pelo menos uns 2 anos para ver se essa poeira sentar. Muito tempo, professor. Então você troca de empresa, meu amigo. Desculpa. Ou verifica se você vai ser sobrevivente nessa fusão ou nessa incorporação. Não, a questão da sobrevivência, isso vai acontecer, né? Assim, cuidado. Pelo cenário em si. Pelo cenário? Você provavelmente é um sobrevivente? Sim. Então, se essa sobrevivência se confirmar, é um bom momento. Se essa sobrevivência se confirmar. Caso contrário, vai ter que esperar 2 anos. Se você não tem estômago para isso, vai virar procurador do Estado agora. Estou te dizendo claramente. Agora, se você é o cara que está dentro daquele comprado, porém o comprado está administrando, isso você viu na Ambev. Quando eles foram comprados pelos belgas, quem foi administrar lá foram os brasileiros. Quando eles compraram a Anheuser-Busch, eles foram lá e administraram a Anheuser-Busch, a Budweiser. Né? E lá nos Estados Unidos eles fizeram a limpa. Deram de porrada. Na Bélgica não. Os belgas foram mais inteligentes e dizem, brinca, vocês sabem brincar desse negócio, nós só queremos a grana. Pode brincar à vontade. Então, depende da tua sobrevivência. A sobrevivência, na realidade, vai ser mais complicada para os gestores, né? Essa é o que eu observo hoje na mas situação. aí nós caímos naquilo. O gestor mudou, Exato. Mas eu sou sobrevivente dessa incorporação. Eu quero o meu. Eu tenho valor. Eu sou importante, sou Sim. um fator crítico de sucesso. Sou isso, tenho um delivery bom, não sei o quê. Voltamos para cá. Tá? Infusão e incorporação é assim. E aí eu não preciso esperar nada, né? Não tem que esperar. Se tem certeza que você é sobrevivente, vai em frente, meu amigo. Legal. Senhoras e senhores, se vocês quiserem ou tiverem necessidade, obrigado.